Boa noite, Carol, boa noite, Cíntia, boa noite, magistrado, magistrada trabalhista na veia, João Humberto já a postos, Thaís, Lennon, Daiane, Lucas, boa noite. Live muito especial hoje, muito aguardada. Giovana, Suelen, Alexandro, esperando o convite. Eu vou colocar já o tema aqui, viu? É magistratura e vocação. Já está fixado. Deixar fixado. Fixado o comentário aí. Boa noite, Débora. Aguardando o convite do professor João Humberto Cesário. Estou aqui a postos. Osmar Nascimento. Se tiver qualquer dificuldade, João, é só mandar uma mensagem, ok? Felipe hoje não se atrasou. Obrigado pela sua presença, viu, Felipe? Elaine, correspondente São Paulo. Eu anotei a sua pergunta aqui, viu? Lued, Beatriz. Bom, falando um pouco aqui desse projeto, chegamos à 20ª live. Obrigado, viu, Giovana? O seu elogio, com o seu elogio eu fico muito feliz aí, viu? Muito feliz por contribuir com os seus estudos. Bom, chegamos à 20ª live. É uma live bem interessante com o professor, juiz, mestre e doutor, João Humberto Cesário. Amanhã teremos live com Mauro Schiavi. Ainda eu não rodei a postagem, porque eu faço isso logo ao final dessa live, ok? Eu vou te chamar aqui, viu, João Humberto? E na quarta teremos uma live especial também, com a Renata Orsi, professora lá do Damásio. Vai ser bem legal. E na quinta com o professor Vinícius Rezende. Eu estou te enviando, Humberto. Só mandando aqui. João. Te enviei, João. Dá uma olhada aí. Se tiver qualquer tipo de problema, me avisa que a gente encerra essa live e reinicia outra. Ok? Labor Humano, mais uma vez aí com a presença. Sara, Yuriko, Aleph. Eu vi, o professor Mauro Schiavi já postou mesmo. É porque eu obedeço uma certa cronologia aqui, para não tirar o brilho de cada entrevista, de cada entrevistado, né? Mas ele já publicou, assim como a professora Renata Orsi já publicou no perfil dela. Logo mais estaremos com eles na terça e na quarta, respectivamente. Aqui, eu já estou com o convite aqui. Licitação. Gabi, boa noite. Vamos ver, só aguardando a conexão. Opa! Tá me escutando Olá, bem? Marco. Que Como é que você bom. está? Tudo bem? Me ouve? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem, visualizando Maravilha. bem. Maravilha. Coisas de conexão, né? Tava tendo alguma dificuldade? Não, tranquilo, tranquilo. Agora tá tranquilo. Só ajeitando aqui um pouquinho a câmera. Pode ficar à vontade. Não, Bom, perfeito. aqui, Então, vamos após. aqui eu estou chegando na 20ª live desse projeto que começou de forma despretensiosa, né? Para falar de magistratura e vocação. E eu estou chamando diferentes juízes e juízas de diferentes gerações para contar um pouco sobre o ser humano que habita atrás aí dessa toga, né? E geralmente eu escolho um perfil que também eu sou admirador. E o João Humberto, eu já encontrei ele em outras ocasiões, mas ele não sabe. Eu já acompanho você antes mesmo da minha Enamate, antes de ser juiz, né? Quando eu era servidor, fui servidor lá do TRT 18. Exatamente. E você faz muita palestra lá, muito encontro lá no TRT 18. Eu estive lá várias vezes falando sobre provas, na escola judicial lá, falando eventos. E eu prestei muita atenção nisso aí, tanto que eu absorvi para mim. É bom falar isso para o professor, né? Porque às vezes você está numa plateia grande, mas se você sair de lá convicto que deixou uma sementinha em uma pessoa, já é o suficiente. E dessas pessoas, saiba que você
deixou uma impressão muito positiva e até me inspirou na magistratura, né? E o que foi marcante para mim, foi a Enamate. Você deu aula para mim da Enamate, daquela questão de tutela, da tutela coletiva e ambiental, de poluição trabalhista. Sim. E foi, digamos ali, a inspiração para o meu mestrado. Eu fiz um mestrado em Direito Ambiental que eu puxei para a área do meio ambiente. E era uma questão de água potável, né? Meio ambiente do trabalho e água potável, mas eu te cito, faço uma citação lá na minha dissertação de mestrado, do seu livro, que me inspirou bastante, o Técnica Processual e Coletiva de Interesses Trabalhistas. Bem legal, eu tive essa aula, tive essa oportunidade, esse privilégio de ter essa aula na Enamate, e eu era um daqueles caxias que sempre fica na frente. Eu acho que eu levei umas 3 pisadas suas ali, que eu sempre ficava ali na frente. Eu sempre fiz os meus alunos que ficam no gargarejo ali, é infalível. Essa é a prova improvisável que era eu mesmo. Exatamente. Pensa um professor desajeitado. Aí eu sou um desses aí que levou esse pisão. Mas eu sei que foi com carinho também, né? Pelo expositor brilhante que você é. Mas é isso. Para quem não conhece, o João Humberto Cesário tem uns 26 anos de justiça e trabalho, tanto como servidor quanto juiz. Ele é juiz, professor, mestre e doutor. E também é autor de livros. Tem, acho que uns 3 livros, salvo me engano, né, João Humberto? São vários. São vários. Sozinhos, deve ter uns 5 livros. E vários outros que eu escrevi capítulos, em parcerias e tal. E assim, para começar esse bate-papo aqui, que a intenção é ser leve e descontraída nesse período de pandemia, a gente gostaria de saber como foi a sua jornada de concurso, qual foi a sua experiência anterior, se desde a faculdade você já se imaginou juiz do trabalho, se foi uma jornada complicada, com reprovações. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Bom, Márcio, primeiramente, eu queria dizer que a admiração é absolutamente recíproca. Já faz um tempo grande que eu acompanho o seu trabalho na internet e verdadeiramente acho ele brilhante. Você sabe dosar ali as informações técnicas, informações mais descontraídas para os seus alunos, seus seguidores. E acho assim, brilhante essa ideia que você teve de fazer essas lives e conversar com diversos perfis de juiz. Porque muita gente hoje almeja a magistratura e quer saber como é que foi o processo da gente de preparação, como se deram as coisas, né? Então, isso é muito, muito legal, esse projeto. Meus parabéns. E eu gostaria de dizer que... Eu só vou fazer um parênteses aí. Eu não falei do ambiente laboral. Eu não sei se você tinha um blog que ele está um pouco desativado. Mas o blog, assim, ele está no ar ainda, mas está desativado. Hoje eu tenho página no Facebook, 2 páginas no Facebook, tem um blog que chama Ambiência Laboral e tem o Instagram. E hoje praticamente eu só uso o Instagram, uso o blog quase nada, o Facebook de vez em quando, que eu mantenho mais atualizado mesmo é o Instagram. Porque a gente tem pouco tempo e fica difícil de atualizar as redes sociais. Eu preferi concentrar aqui no Instagram. Sim, e não sei se você sabe, eu tenho um blog também, que é o www.magistradotrabalhista.com.br. E ele surgiu, eu não sabia, eu conheci agora. Depois dá uma olhada, ele surgiu de inspiração no seu blog, do Ambiência Laboral. Poxa, mas você está me dando só notícia boa. Exatamente. Era justamente o que eu queria dizer. Eu admiro muito o seu trabalho aqui na internet, mas eu não sabia desses dados que você me passou. Que você tinha assistido minhas aulas sobre provas lá no TRT da 18ª, que eu tinha ministrado aula na Enamate na sua turma. Não sabia desse detalhe que meu livro acabou te inspirando para fazer o seu mestrado, né, o tema do meu livro, e muito menos sabia também que você tinha um blog que se inspirou a partir do meu. Então, quer dizer que isso é um motivo para mim de muita honra, de muito orgulho. E assim, ganhei a minha noite aqui, porque da mesma forma, profissional do seu calibre, do seu quilate, falar isso tudo aqui para mim, eu não sabia disso e estou me sentindo lisonjeado, feliz, honrado. E hoje eu vou dormir verdadeiramente feliz do sono dos justos. Que legal. Mas enfim, vamos aqui, como o tempo da live às vezes acaba sendo pouco, né? Vamos falar um pouco aqui de como é que foi minha trajetória nos concursos públicos. Você me fez algumas perguntas, deixa eu fazer uma narrativa aqui.
eu nunca prestei outro concurso na minha vida que não fosse para a Justiça do Trabalho. Enfim, eu prestei primeiramente concurso para servidor da Justiça do Trabalho, isso no ano de 1993 eu prestei concurso para juiz do trabalho. Ainda fazia faculdade de Direito. Tem um detalhe, pouca gente sabe, mas eu tenho 2 graduações. Eu fiz uma graduação antes de Direito. Antes de me formar em Direito, eu me graduei em Zootecnia, que é uma área que tem nada a ver com Direito. Depois que eu terminei o curso, eu gostava dele, mas achei que não era uma boa área profissional para atuar e resolvi fazer outra faculdade. Fiquei 1 ano e meio parado, mais ou menos, então eu fui entrar muito tardiamente na faculdade de Direito. Então eu entrei na faculdade de Direito, eu já devia ter aí por volta, se eu me lembro bem, 25 anos. Convenhamos, né? A meninada hoje entra bem mais cedo na faculdade. Então a primeira mensagem que eu gostaria de dizer para o público, nunca é tarde para se começar. Eu já tinha terminado uma graduação, como quando eu resolvi fazer uma outra, eu tinha dúvida de qual seria essa graduação, até o último momento eu fiquei indefinido entre Direito e Economia e acabei optando pelo Direito, que deu certo. Então, primeira informação que eu passo. Aí eu entrei na faculdade de Direito e comecei a estagiar no Ministério Público. E a minha o meu primeiro objetivo em termos de concurso era prestar concurso para promotor de justiça. E eu vou pontuar bem essa história aqui porque ela é interessante. Aí, certa vez, eu estagiava no Ministério Público e fui fazer uma atividade correcional com o promotor com quem eu estagiava em um presídio. Eu nunca tinha entrado em um presídio na minha vida. E eu fiquei impressionado, muito impactado com tudo que eu vi ali dentro. Então, eu fiquei assim, mais ou menos 1 semana, eu sonhava todas as noites com aquilo que eu vi. Eu achei muito, muito ruim tudo aquilo. E aí eu percebi que eu não teria coragem nunca de mandar alguém para o presídio. Por mais criminosa que a pessoa fosse, eu não teria coragem. Então eu acabei falei, não, Ministério Público não é mais a minha área, embora fosse o meu primeiro desejo. Aí nesse ínter, eu já estava na faculdade, resolvi, por um acaso, prestar concurso para servidor da Justiça do Trabalho. E foi por um acaso mesmo, absolutamente por um acaso. À época, eu um dia fui estudar na biblioteca pública da minha cidade, que é lá em Uberaba, e a hora que eu estou olhando assim na biblioteca pública, eu olhei para o lado assim, tinha tipo um cartaz colado na parede. Concurso para servidor do TRT da 15ª região, inscrições até data X. Era uma data que já estava vencendo. E eu tinha uma namorada, 15ª região é Campinas. Eu tinha uma namorada à época que morava em Campinas. Ela era da minha cidade, mas fazia faculdade lá. Aí eu falei, vou fazer um concurso para servidor, meio assim de alegre. Pelo menos eu visito minha namorada, vou lá, vejo ela. E foi assim, eu confesso que estudei muito pouco para o concurso, mas assim, eu tenho uma certa sorte com o concurso. Depois eu vou explorar um pouco mais isso. Aí eu estudei muito pouco para o concurso e tal. Cheguei lá, na véspera do concurso, era um sábado, o concurso seria no domingo, e eu fiquei meio arrependido. Falei, puxa, eu vim aqui, não estudei nada, estou só namorando. Falei, deixa eu pelo menos ler uma CLT. Abri ali uma CLT rapidinho, um sábado à noite, eu li, sei lá, deve ter lido uns 30, 40 artigos. No outro dia, tudo, absolutamente tudo que eu li caiu na prova. Foi um negócio impressionante. Eu fui super bem na prova, aí eu tinha um português bom, em português eu acertei 9 questões de 10, matemática eu era fraco, mas acabei acertando 8 questões de 10, praticamente gabaritei trabalho, processo do trabalho, e tinha uma prova de conhecimentos gerais, que assim, eu era bom em conhecimentos gerais também, gabaritei a prova, enfim. Nessa brincadeira, eu fui lá sem estudar, mais para ver minha namorada, e acabei sendo aprovado num concurso que tinha 30 mil concorrentes para 100 vagas. Eu passei em 92º. Aí isso foi em 93. Em 94, eu tomei posse como servidor na 15ª região. Fiquei lá um tempo e consegui uma sessão depois, uma sessão para a 3ª região, porque eu sou de Minas. Aí eu continuei servidor da 15ª, mas fui cedido para a 3ª região. Aí eu passei a trabalhar na 3ª região e lá fiquei até praticamente a minha posse no concurso para juiz. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Aí, depois que eu me formei, como eu não queria mais ser promotor,
eu percebi que eu não queria uma carreira que eu tivesse que mandar alguém para a cadeia, para o presídio. Eu resolvi fazer concurso para juiz do trabalho, porque eu já estava na Justiça do Trabalho, e como juiz do trabalho eu pensei, bom, eu nunca vou mandar ninguém para o presídio. Enfim, aí eu comecei a estudar, não, comecei a prestar concursos para juiz do trabalho. No ano de 99, eu acabei prestando 3 concursos para juiz do trabalho. E eu não estudei nada, confesso assim, que fui bem de alegre nos 3 concursos, não estudei nada. E mesmo sem estudar, eu passei em todas as primeiras fases. Em todos esses 3 concursos, eu passei nas primeiras fases e fui reprovado na segunda fase. Inclusive, uma das primeiras fases que eu aprovei, que foi na 18ª região, eu acertei 91 questões de 100, sem estudar. Aí eu pensei comigo, poxa, eu acho que eu levo um jeito para esse negócio de concurso público, porque eu não estou estudando, estou conseguindo sair bem nas provas. Eu acho que se porventura eu passar a estudar de maneira mais sistemática, eu imagino que eu tenha chances de lograr a aprovação. E assim foi. Aí no ano de... mais ou menos ali, sei lá, por volta de fevereiro, por ali, não, mais para frente, acho que no meio de 99, eu comecei a estudar mais sistematicamente para o concurso. E a partir de então, eu fiz mais 3 concursos. Um em Mato Grosso do Sul, 24ª região, e 2 aqui onde eu estou hoje, que é na 23ª região. Nos 2 primeiros concursos, eu fui até a prova de sentença, nesses 2 primeiros. Fui até a prova de sentença. E fui reprovado na prova de sentença, mas sempre com uma nota alta. Por exemplo, minha primeira reprovação em sentença, foi na 24ª região, eu precisava de 5 para ser aprovado, fiquei com 4,66. Então, assim, falei, puxa, fiquei perto, né? Então, isso me animou ainda mais. Aí eu fiz mais um concurso aqui, na 23ª região, passaram só 2 na prova de sentença, eu fui a 3ª maior nota. Eu fui reprovado, mas fui a 3ª maior nota. Falei, tô perto. Aí, logo na sequência, como não preencheram todas as vagas aqui, o tribunal abriu outro concurso. Aí eu prestei o concurso e fui aprovado. Aí, no ano de 2000, mais exatamente no dia 17 de fevereiro de 2000, eu tomei posse como juiz do trabalho aqui na 23ª região. Mas olha só como é que são as coisas, né? Como é que o destino, às vezes, nos prega surpresa. O que eu disse aqui? Eu decidi não prestar concurso para promotor de justiça porque eu não queria mandar ninguém para o presídio, sim, certo? Aí tomei posse aqui, eu lembro bem, era uma sexta-feira o dia que eu tomei posse. Aí nós tivemos uma festa e tal, aí o desembargador que ia fazer a nossa ambientação no tribunal, à época não existia a ANAMAT ainda, o desembargador que ia fazer a nossa ambientação no tribunal, que era o presidente da escola judicial do nosso tribunal, à época o desembargador João Carlos, ele falou para a gente, olha, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu quero todo mundo aqui na escola judicial. E fomos lá, nós éramos em 7 e chegamos lá. Chegamos na escola, o desembargador deu um processo para cada um. Deu um processo para cada um. Ó, toma aqui, esse aqui é o seu primeiro processo, toma esse aqui é o seu primeiro processo. Aí me deu um processo lá qualquer. A hora que eu abro o meu primeiro processo, o que era o caso? Na época existia prisão do infiel depositário. O meu primeiro processo que eu peguei para resolver, ele estava na fase que era inevitável a determinação de prisão de um infiel depositário. Ou seja, o meu primeiro ato como juiz foi determinar uma prisão. Era uma coisa que eu tinha fugido. Falei, poxa, como justiça é engraçado. Só que assim, foi interessante. Como é que a gente às vezes muda com o exercício do poder. O poder às vezes realmente ele é perigoso. Aí o que aconteceu? Eu determinei a prisão, mas assim, em questão de poucas horas apareceu o dinheiro no processo, pagaram, a execução resolveu. Aí eu falei, poxa, tem mais prender, bom, funciona, hein? Aí todas as vezes que eu tinha oportunidade, eu não tinha menor problema. Mandava o sujeito para a prisão e resolvia o processo. O dia que o Supremo editou a súmula vinculante lá na questão da prisão, eu falei, meu Deus, agora acabou, era tão bom resolver os processos assim. Então, assim, é uma peculiaridade da minha trajetória. Meu primeiro ato foi determinar uma prisão. Mas, enfim,
bem resumidamente, foi essa a minha trajetória em concurso. Então, eu prestei, primeiramente, um concurso para servidor, fui aprovado, trabalhei 6 anos, quase 6 anos como servidor. Posteriormente, acabei fazendo 6 concursos para juiz, 3 sem estudar e 3 estudando. Fui aprovado e no ano de 2000, mais exatamente no dia 17 de fevereiro, eu finalmente fui investido na judicatura. E estou de lá para cá, já são 20 anos e tem muita história para contar. Basicamente, minha trajetória é essa em termos de concurso público. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma especificidade, alguma peculiaridade, se você quiser saber, fique à vontade. E a aprovação se deu com quantos anos? Quantos anos você tomou posse como juiz? Eu tinha 34 anos, porque assim, eu entrei na faculdade já com 25 anos, e o que aconteceu? Eu já entrei tarde na faculdade de Direito, e além disso, o que aconteceu? Como eu fui aprovado no concurso, eu fazia faculdade em Minas, e eu fui aprovado como servidor na 15ª região. Aí, quando eu tomei posse na 15ª região, ainda que a gente tivesse o direito de transferência de faculdade, eu não conseguia operacionalizar ele a tempo naquele ano. Então, eu acabei ainda perdendo um ano. Fiquei um ano, depois eu tive que trancar a matrícula durante um ano. Então, assim, foi uma coisa curiosa. Eu entrei tarde na faculdade, depois eu fiquei com um ano com matrícula trancada. E depois que me formei também, meu diploma demorou a chegar. E antigamente você tinha que ter o diploma para fazer a inscrição definitiva no concurso. Meu diploma demorou a chegar. Então, eu comecei a prestar concurso meio tarde. Então, assim, eu comecei a fazer a faculdade com 25 anos, mas eu tomei posse no cargo, eu tinha 34 anos já, ou seja, 9 anos depois que eu tinha iniciado a faculdade. Não, que relato interessante, porque eu tenho muita dúvida de seguidores falando que quando bate com 30 anos já está velho demais, que não seria o momento de prestar o concurso. Você conseguiu fazer uma segunda graduação numa área totalmente diversa, que a primeira foi em zootecnia, fez esse segundo curso, porque o segundo curso tem todas as suas dificuldades, você já tem todo um traquejo anterior, e ainda passou para servidor público e foi para a batalha aí para a magistratura do trabalho. E o que eu mais admiro em você é o seguinte, essa persistência de querer sempre se provocar e se aperfeiçoar, né? Tanto que o seu doutorado... Tanto que você fez um mestrado, que também não é fácil levar junto com a magistratura, também tem outras circunstâncias, você já está imbuído de um poder ali, tem as suas convicções e você volta a ser aluno, né? E depois disso você fez um doutorado recente, né? Com quantos anos você começou o doutorado? Se você não se importar falar em idade aqui. Com quantos anos você começou a fazer o doutorado? Se você não importar em falar a idade. Não tem problema nenhum. É uma inspiração, porque isso é uma inspiração mesmo. Então, eu atualmente tenho 54 anos. Então, deixa eu falar um pouco dessa trajetória. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu tenho muito prazer em estudar. Aí, o que aconteceu? Aqui, depois que eu tomei posse como juiz, eu queria fazer um mestrado, mas assim, não tinha mestrado próximo. Eu estava muito novo na carreira, não tinha jeito de liberação para ir para um lugar lá do tribunal. Então, assim, depois que tomei posse, eu fiz 2 pós-graduações lato sensu. Eu fiz uma primeira pós-graduação em Direito do Estado e depois terminei ela, fiz uma outra pós-graduação lato sensu em Processo Civil. Posteriormente a isso, abriu um mestrado aqui em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso, em Direito Agroambiental. E aí eu prestei o exame de admissão para o mestrado e acabei sendo aprovado em primeiro lugar nesse certame. Então eu posso até dizer que eu sou o primeiro aluno de mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso, porque eu fui o primeiro colocado do primeiro certame, da primeira turma de mestrado aqui em Mato Grosso. Aí eu cursei o meu mestrado em Direito Agroambiental aqui na UFMT, e a minha dissertação versou sobre o tema que você já tocou, que é técnica processual e tutela de interesses ambientais trabalhistas. Posteriormente a isso, aí eu terminei, fiquei parado um tempo e eu tinha a intenção de fazer um doutorado. Mas
por uma série de questões, eu estava no interior, o tribunal tinha dificuldade de me liberar, porque já tinha gente que já tinha saído para estudar, acabou demorando um pouco. Eu fui entrar no doutorado, eu já tinha 50 anos. 50 anos quando eu entrei. E eu demorei praticamente os 4 anos para defender a tese. Tanto é que eu fiz 54 anos em janeiro, em fevereiro eu entrei com 50 anos, em janeiro eu fiz 54, em fevereiro eu defendi a minha tese. Então também entrei tarde no doutorado. Entrei no doutorado já com 50 anos. E com 54 anos eu fui defender a minha tese. Aí outra história engraçada. O dia que eu terminei a minha tese, eu falei para minha esposa. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não posso me esquecer de modo algum. Hoje eu completo 20 anos de casado. E minha esposa me disse expressamente que se eu não fizesse menção desse fato na live, que ela ia me aplicar uma justa causa e ia me pôr para fora da casa. Então eu preciso dizer que ela, 20 anos do nosso casamento, continuo te amando e vamos ficar mais 20 anos juntos. E, aliás, a vida inteira. Só 20 anos, né? Você sabe o que é. Enfim, mas... acabei me perdendo no meu raciocínio. Mas, enfim, lembrei. Aí, no dia que eu defendi a minha tese, estava a minha esposa lá em São Paulo comigo e uma das minhas filhas. Aí eu falei para minha esposa na frente da minha filha, eu falei, Graciela, se eu falar em fazer um pós-doutorado, você dá uns 4 tapas na minha cara e me impede disso, porque eu não aguento mais. Ela falou, pode deixar. Mas não deu outra. Passou um tempinho. Eu defendi a tese em fevereiro. Eu já estou sentindo um comichão, já estou comprando uns livros, já estou pesquisando e já estou super interessado em ir para o pós-doc. A Graciela já falou, além da justa causa, eu vou te dar os tapas que você pediu. Mas assim, o que eu quero falar para os nossos amigos agora, de maneira séria, que estão seguindo? É isso que você pontuou. Nunca é tarde para a gente fazer as coisas na vida. Então, assim, eu fui fazer uma segunda graduação já tarde da minha vida. Eu prestei concurso tarde, tomei posse como juiz com uma idade inusual. Hoje, geralmente, a meninada entra bem mais cedo na magistratura. E nada disso me impediu de entrar na magistratura, de ser feliz, de já estar fazendo uma carreira que já dura 20 anos. Não me impediu de fazer pós-graduação, não me impediu de fazer mestrado, não me impediu de fazer doutorado, e estou pensando, inclusive, fazer o meu pós-doc. Porque eu acho que o dia que o ser humano ele deixa de ter objetivos, ele está pronto para morrer. Ele não tem... A vida dele perde qualquer significado. Então, a gente tem que ter plano, tem que ter objetivo, e nunca é tarde para se fazer nada. Eu tenho muita lenha para queimar ainda, quero fazer muita coisa, e agora o que está na minha alta de mira é o pós-doutorado. Vamos para frente. Inclusive, você fez uma seleção para professor de uma universidade, não é? Foi recente. Sim, agora, recentemente, eu me submeti a um certame público para ser professor de Teoria do Direito na Universidade do Estado de Mato Grosso. Que legal. Também tive a oportunidade tive a sorte de ser aprovado em primeiro lugar, e só que logo depois que houve a minha aprovação, começou toda essa questão da pandemia, e as aulas na Unemat estão completamente paradas, estão paradas mesmo, então nem online não está tendo. Então, por enquanto, ainda não fui chamado, mas estou na expectativa de ser chamado e de ir para a Unemat lá e para lecionar uma disciplina nova. Embora, assim, eu sou professor de processo, basicamente. Sim. Todas as vezes que você teve aula comigo, você viu que eu lecionei o processo. Eu sou apaixonado por processo. Mas agora, entrando nos desafios. No meu doutorado, eu fiz uma primeira parte da pesquisa que é totalmente voltada para a teoria. Porque eu procurei me situar dentro da teoria do direito num determinado lugar de fala. E aí eu fui falar mesmo de processo a partir daquele lugar que eu me situei na teoria do direito. E eu acabei me apaixonando muito por teoria do direito. E aí fiz o certame justamente para ser professor de teoria do direito. Então, quando eu for chamado agora, eu vou começar uma nova atividade, algo que eu nunca fiz. Eu vou lecionar sobre teoria do direito. E estou, assim, extremamente estimulado com esse desafio. E, mais uma vez, reafirmando que nunca é tarde para se fazer as coisas. Vou começar a lecionar uma disciplina nova
já aos 54 anos de idade. E estou Que super legal. empolgado com isso, como se fosse uma criança. Não, fantástica história. Eu só tenho que perguntar para Graciela onde você arranja tempo, né? Tá escrevendo livro, fazendo doutorado, sendo juiz, dando aula. Aí... E você acredita que que geralmente os juízes, não é incomum a Lomã nos dar esse direito de nos afastarmos para cursar o mestrado e o doutorado. Aí o que, que aconteceu? No mestrado, como eu fiz mestrado, eu era juiz titular da vara de Juína quando entrei no mestrado aqui. Mas como o meu mestrado era na Federal de Mato Grosso, eu cursei ele em Cuiabá, ainda que o tribunal tenha reconhecido o meu direito ao afastamento da jurisdição, eu pensei, poxa, mas eu estou em Cuiabá, não me custa me colocar à disposição do tribunal. Então, à época, o tribunal me colocou como coordenador do núcleo de conciliações aqui, que hoje é o Sejus, né? Avançou para ser Sejus. É basicamente um núcleo de conciliações. Então, eu fiquei, embora eu fosse titular no interior, eu acabei respondendo pelo núcleo de conciliações durante o meu mestrado. Então, eu fiz o meu mestrado na atividade jurisdicional. Aí, no doutorado, o meu doutorado era em São Paulo. Eu era juiz em Campo Novo dos Parecis, que é uma cidade que fica a 400 quilômetros ao norte de Cuiabá, e o meu doutorado era em São Paulo. Eu tinha aula toda semana, praticamente de 15 em 15 dias eu tinha aula. E às vezes toda semana, mas de regra de 15 em 15 dias. Aí eu pensei, bom, agora não vai ter jeito, eu vou ter que pedir o afastamento para o tribunal. Aí eu pedi o afastamento para o tribunal, mas tinham apenas 2 vagas para liberação. E dos inscritos, eu era o terceiro, eu era o mais moderno de todos. Tinham 3 inscritos, eu era o mais moderno. 2 anteriores eram mais antigos do que eu. Um desembargador e uma juíza um pouco mais antiga. Aí o tribunal, por uma questão de antiguidade, liberou os 2 mais antigos. E eu não fui liberado. E eu já tinha sido aprovado para cursar o doutorado. Tinha me submetido às provas de ingresso do doutorado, já tinha feito as provas de idioma, né, de outras línguas que são necessárias para cursar o doutorado. Tinha passado em tudo. Falei, poxa, eu passei, estou já inscrito, cumpri todos os requisitos. Eu vou cursar meu doutorado mesmo na jurisdição. E aí minha vida nesse período foi uma loucura, porque assim, geralmente eu saía de Campo Novo bem cedo, às vezes na quinta-noite, na sexta-feira à noite, bem cedo. Aí eu pegava 400 quilômetros de carro, chegava aqui em Cuiabá, pegava um avião, ia para São Paulo. Geralmente eu tinha essa aula na sexta-noite ou no sábado, o dia todo. No domingo eu pegava um avião, voltava para Cuiabá e segunda-feira de madrugada eu pegava meu carro de novo e ia para Campo Novo do Parecis. E o doutorado inteiro meu foi desse jeito. Então, assim, foi corrido. Mas, assim, eu devo muito a Graciela, que é minha esposa, porque ela é uma parceira e tanto, assim, ela me libera de uma série de atribuições. Tem uma série de coisas aqui que são atribuições do dia a dia, da casa e tal, que ela toma conta de tudo, ela não deixa os problemas nem chegar perto de mim. Então, se não fosse a Gra, eu decididamente não teria dado conta de cumprir tudo isso, essa jornada tão longa e difícil que eu cumpri. Mas, enfim, eu acho que barreiras existem para ser superadas. Estamos aqui para superar os obstáculos. A gente não pode ficar emperrado em obstáculos, não. É um projeto familiar, né? Se a gente não tem um suporte ali dos que a gente ama, não vai dar certo. E João, eu abri uma caixa aí de perguntas, como já você está fazendo aniversário de casamento hoje, e tem uma pergunta que é inusual, né? Que eu acho que aqui é correspondente São Paulo, que era a pessoa. Como você conheceu a Graciela e como concilia a magistratura com a família? Bom, como eu conheci a Graciela? É uma história que eu devo também à magistratura. Eu devo à magistratura. Quando a minha esposa, ela nasceu em Goiás, mas ela mora aqui em Mato Grosso desde criança. Desde os 4 anos de idade, ela mora em Mato Grosso. Então, ela se considera uma mato-grossense, embora ela não tenha nascido aqui exatamente. Ela e a família dela são de uma cidade aqui que chama Rondonópolis, que é no interior de Mato Grosso. Fica a 220 quilômetros de Cuiabá. Então, quando eu tomei posse como juiz, logo depois que eu tomei posse como juiz, e fiz a minha ambientação aqui no tribunal, tal, na escola judicial, eu fui designado para trabalhar em Rondonópolis.
Então lá eu era juiz substituto e eu auxiliava o titular da então Vara Única de Rondonópolis, que é o meu amigo, desembargador Paulo Barronuevo, que inclusive foi juiz aí na 14ª Região e hoje é, inclusive, o nosso vice-presidente do tribunal. Legal. E eu acabei ficando muito amigo do Paulo. E o Paulo, ele era professor na Faculdade de Direito em Rondonópolis. E um belo dia à noite, ele me ligou e falou: o que você está fazendo? Eu falei: nada, estou aqui de bobeira. Ele falou: olha, tem uma festa hoje dos meus alunos. Meus alunos estão fazendo uma festa e eu vou, estou sozinho também, você não quer ir comigo? Eu falei: vamos embora, né? Peguei e fui para a festa com o Paulo. Eu lembro exatamente, era a véspera do Dia das Crianças, que é o Dia das Crianças, é um feriado religioso também. Então, no outro dia era feriado. Então, eles fizeram uma festa lá na véspera do feriado e eu fui com o Paulo. E lá eu conheci a Graciela. A Graciela era aluna dele. E ali, enfim, daquele dia em diante, eu a conheci e nunca mais nós nos separamos. E legal. O interessante é que o meu amigo, o desembargador Paulo, ele me apresentou a Graciela e depois, quando eu fui assumir a titularidade no interior, eu fui para uma cidade muito distante, chamada São Félix do Araguaia, uma cidade que fica a 1.300 quilômetros de Cuiabá, e na época você tinha que percorrer uns 300 quilômetros de terra para chegar lá. Isso significava dizer o quê? Eu estava com dificuldade de arrumar um diretor de secretaria. Ninguém queria sair aqui do conforto de Cuiabá para ir morar em São Félix do Araguaia. Aí um dia, conversando com o Paulo, ele falou para mim: olha, tem um menino que foi meu aluno, e ele está na vara de Primavera do Leste, eu estou trazendo ele para ser meu assistente aqui em Rondonópolis. Na época o Paulo estava no 1º grau ainda. Mas eu vou te ceder ele, eu te cedo ele para ser seu diretor. Se ele quiser, você pode levar. E esse menino chama Ediardson. E ele chamei ele para conversar e ele topou ser meu diretor. E nós estamos juntos até hoje também. Já estou com o Ediardson há 14 anos. E é um sujeito, assim, a gente tem um relacionamento ótimo, um extraordinário diretor de secretaria. Me ajuda, ele é um parceiro mesmo. Inclusive, no meu doutorado, ele me ajudou demais, porque ele resolvia muita coisa burocrática lá para certos problemas não chegar até a mim, porque eu estava no exercício da jurisdição. Então, dei muito ao Ediardo também. E eu costumo brincar com o Paulo por causa disso. Eu falo: Paulo, as duas pessoas mais importantes da minha vida foi você que me apresentou, que é a minha mulher e o meu diretor de secretaria. Então, essa basicamente é a história. Eu conheci a Graciela numa festa, porque ela era aluna de um juiz colega meu. Então, eu conheci a Graciela também por causa da magistratura. E foi uma coisa assim, meio fulminante. A gente se conheceu e em 4 meses a gente já estava casado. Foi até curioso isso. Não, foi um negócio curioso. Eu estava lá namorando com ela, e aí o tribunal me removeu de Rondonópolis para Cuiabá. Aí eu falei com ela, falei: vou comigo? Ela falou: olha, eu vou, mas meu pai só libera se eu casar. Eu falei: pode dar entrada na papelada, vamos dar. Então, outra coisa. As pessoas falam, ó, que às vezes é tarde para você fazer certas coisas. Eu estou demonstrando aqui que nunca é tarde para fazer certas coisas. E tem muita gente que fala que casar com pouco tempo, você casa no impulso e tende a não dar certo. Em 4 meses, eu e a Graciela, nós conhecemos, namoramos, noivamos e casamos. E hoje nós estamos completando 20 anos de casado. Então, assim, essa história de que assim, você não pode fazer também casamento no impulso é bobagem. Eu fiz casamento no impulso, deu muito certo, foi muito bom, sou muito feliz por isso. Que legal. Um abraço, viu, Graciela? Parabéns aí pelo aniversário de casamento. Bom, passando um pouquinho... Tem uma amiga aqui, ó, estou lendo aqui, tem uma amiga minha, ela chama Vera. Ela é uma advogada aqui. Ela falou: será que esse Paulo não me apresenta 2 pessoas também, não? Ela fez um comentário aqui. Né? Vera, um abraço para você. Vamos conversar com o Paulo. E, João, passando aqui para uma outra etapa aqui da live, tem como você compartilhar algum caso emblemático, algum caso engraçado que você teve, que te marcou? Eu sei que são vários, 20 anos de magistratura, diariamente você deve lidar com essas situações. Mas geralmente fica algum que fica registrado na memória. Você tem algum para compartilhar? Eu tenho um caso que ele não é engraçado, ele é dramático. Ele é emblemático. Emblemático. Eu julgo que esse é o caso da minha vida.
Logo quando eu tomei posse, eu falei aqui para vocês, né? Logo quando eu tomei posse, eu fui designado para trabalhar em Rondonópolis. Eu tomei posse em fevereiro e provavelmente lá por março chegou uma ação civil pública às minhas mãos que versava sobre trabalho escravo. E um caso assim escabroso, porque naquele caso, embora isso não seja necessário para caracterizar o trabalho escravo, os trabalhadores estavam, inclusive, cerceados no direito de ir e vir. E alguns deles, 2 especificamente, tentaram fugir do local e aconteceu algumas coisas muito graves com esses trabalhadores. O primeiro que tentou fugir, eles apanharam o sujeito dentro da mata, bateram nele, deram uma surra nele de correntes, tinha fotos no processo com os elos da corrente nas costas dele, e apertaram os dedos dele com um alicate. Amarraram ele no caminhão e apertaram os dedos dele com um alicate. E um outro trabalhador também que tentou fugir, eles colocaram na frente de todos os outros trabalhadores e falaram, olha, nós vamos mostrar aqui para vocês o que a gente faz com quem tenta fugir daqui. E eles davam um mata-leão no sujeito, a hora que o cara estava para desmaiar, eles soltavam ali, o cara respirava, dava um mata-leão de novo, e ficou aquilo ali um tempão para mostrar para os outros trabalhadores que não podia fugir, porque lá o sistema era bruto. Mas, enfim, para a gente maximizar o tempo. Esse processo chegou às minhas mãos em Rondonópolis, e a hora que eu olhei, eu vi que os fatos tinham acontecido numa cidade aqui de Mato Grosso, chamada Vila Rica. E eu notei que a vara de Rondonópolis, ela era territorialmente incompetente para conhecer daquela ação civil pública. Só que, assim, em regra, incompetência territorial a gente não declara de ofício. Só que na lei de ação civil pública tem uma regra especial, porque ela diz que o juiz do local onde ocorreu o dano é funcionalmente competente para conhecer da ação civil pública. Então, a lei de ação civil pública mescla o critério da competência e razão do local, taxando-o de competência funcional. E a competência funcional ela é absoluta e ela pode ser declarada de ofício. Aí o que aconteceu? Eu peguei e declarei a incompetência de ofício e mandei esse processo para uma cidade que chama Vila Rica. Muito contrariado, porque aquele caso me interessava, estava interessado em julgá-lo. Mas, enfim, ele foi para Vila Rica. À época, Vila Rica era uma cidade que não tinha nenhuma vara do trabalho aqui em Mato Grosso que tivesse jurisdição territorial sobre Vila Rica. Aí esse processo, inclusive, foi enviado para a Justiça Comum, por aquela regra da competência subsidiária deles. E esse processo ficou lá na Justiça Comum um tempão, não aconteceu nada de muito relevante nele. A única coisa que aconteceu é que o procurador que ajuizou a ação tinha que ir lá e ele começou a ser ameaçado de morte. O Ministério Público, inclusive, tirou ele daqui do estado de Mato Grosso para transferir para outro lugar porque ele estava muito ameaçado. Enfim, ele ficou tramitando ali na Justiça Comum e não aconteceu nada. Aí, um certo dia, a vara do trabalho de Barra do Garças passou a ter competência funcional sobre o município de Vila Rica. Aí o juiz de direito de Vila Rica mandou o processo para a vara do trabalho de Barra do Garças. E ali o processo também ficou tramitando um certo tempo e não aconteceu nada de muito relevante nesse processo. Até que, por uma coincidência dessas coincidências do destino, o que aconteceu? Foi criada a vara de São Félix do Araguaia. E a vara de São Félix do Araguaia passou a ter competência territorial sobre Vila Rica. E nesse ínterim, eu fui promovido a juiz titular e assumi a titularidade em São Félix do Araguaia. Então, o juiz de Barra do Garças, o dia que a São Félix passou a ter competência sobre Vila Rica, mandou os autos para Vila Rica. E eu nem percebi que aquele processo chegou lá. Aí, um belo dia, eu estou ali despachando na minha mesa, nos meus processos, olhando ali, tomando as deliberações. Eu pego um processo, comecei a olhar e falei, opa, eu conheço esse processo já passou pela minha mão. Só que é o seguinte, esse processo passou pela minha mão em 2000. Ele foi voltar às minhas mãos em 2007. 2007. 7 anos depois, o processo que eu lamentei de declarada a incompetência, ele voltou às minhas mãos e ele ainda não tinha sido julgado. Aí eu peguei e eu acabei de terminar a instrução desse processo e julguei o processo. E esse processo tinha uma coisa curiosa. Depois que eu fui notar, na hora de julgar, inclusive que eu detectei isso. Embora tivesse acontecido todas essas atrocidades no processo, esses fatos que eu contei, o Ministério Público pediu uma indenização por dano moral coletivo de apenas R$16 mil. Eu pensei comigo,
esse processo passou por todo esse itinerário. Aconteceu tudo que aconteceu e eu vou condenar em 16 mil reais. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer aqui para dar uma decisão que vá além desse valor do pedido? E aí, enfim, eu não vou aqui entrar em detalhes técnicos, eu fiz uma construção para dizer que o princípio da adstrição da sentença ao pedido, ele é restrito aos processos individuais. Ele não se aplica aos processos de jurisdição coletiva. Enfim, eu fiz 42 laudas para justificar isso. Mas, assim, traduzindo mal e porcamente, eu compreendi que o Ministério Público não poderia, ele, abrir mão, renunciar, entre aspas, a um direito que não pertence a ele, mas que pertence à coletividade. Então, eu fiz uma construção para dizer que o princípio da distrição não se aplica no âmbito da jurisdição coletiva. E, obviamente, que eu intimei a parte para falar sobre isso antes, para não pegá-la de surpresa. Mas, assim, de um pedido de 16 mil reais, eu tenho uma condenação de 1 milhão de reais. Aí não precisa dizer, né, o que aconteceu. Eu estava em São Félix, Araguaia, um lugar super distante, também fui ameaçado de morte. Aí a desembargadora, que era presidente do tribunal à época, aí a polícia falou pra gente, olha, é mais fácil proteger um do que proteger a família inteira. Então, o sujeito fixou o senhor aqui e vai todo mundo embora. O senhor tem que ir embora do município. Eu fiquei lá sozinho com proteção policial. A coisa mais desagradável que você possa pensar na sua vida é proteção policial. Porque, assim, você vai dormir, o sujeito está na porta do seu quarto, você vai no banheiro, o sujeito está na porta do banheiro, você pega o carro e sai, o sujeito entra dentro do carro e sai com você, você vai fazer o dia, o policial está do lado. É uma sensação terrível, muito, muito invasiva essa sensação. Mas, enfim, eu dei a condenação de 1 milhão de reais, jurando que o tribunal ia reformar. Para minha surpresa, o tribunal manteve a condenação. Aí interpuseram a revista. Eu falei, ó, TST, agora não tem jeito. O TST vai falar que tem ofensa literal dentro da lei e vai dar provimento à revista. E o TST manteve a minha decisão. Então, assim, é um caso muito emblemático, porque eu pronunciei a incompetência. O caso era gravíssimo, tinha tortura física, trabalhador que tinha apanhado de corrente, teve dedo apertado com alicate. Um processo que eu declarei incompetência contrariado. 7 anos depois, ele cai na minha mão de novo por uma dessas coisas do destino. Ele não tinha sido julgado. Eu dei essa condenação. Fiquei ali com proteção policial, que foi ruim, mas ao mesmo tempo eu me senti sendo útil para a sociedade e me ajudou a criar um precedente, porque afinal de contas hoje é razoavelmente aceita essa ideia de que o princípio da adstrição não se aplica no âmbito dos processos coletivos. Então foi, inclusive, eu criei, obviamente, um precedente persuasivo, não poderia criar um binding precedente obrigatório, mas um processo que acabou sendo criado um precedente a partir de uma decisão minha, um precedente persuasivo, mas um precedente, que foi o primeiro processo a tratar dessa coisa. Então, eu acho que por todos esses aspectos que eu mencionei, eu acho esse processo riquíssimo e eu acho que esse é o processo da minha vida. É um processo que eu tenho guardado com muito carinho. Eu acho que eu fui útil, fui justo, sofri. Ao mesmo tempo que sofri, também me alegrei muito com tudo isso. Em que pese, obviamente, seja vexaminoso saber que no século XX a gente ainda tem trabalho escravo no Brasil, inclusive com tortura física. Nossa, é fantástico. Inclusive, eu acho que eu já soube desse caso por aulas. Nas aulas você comenta desse caso, né? É possível que você tenha visto também algum comentário desse processo no meu livro. Você falou que leu o meu livro Técnica Processual. No meu livro eu toco, eu falo bastante sobre esse processo, dou todas as peculiaridades desse processo. Sim. Provavelmente foi no livro que você ouviu falar. E eu acho que também, salvo melhor juízo, na aula que eu dei na ENAMAT para a sua turma, que foi uma aula do direito ambiental do trabalho, muito provavelmente também eu toquei nesse tema, que é um tema que eu sempre toco quando eu dou aulas de direito ambiental do trabalho. Então deve ter sido no ambiente de aula mesmo, lá na ENAMAT, e com o manuseio do meu livro, que você deve ter visto falar nesse caso. Bem provavelmente. E esse livro, ele é publicado pela LTR, não é? Pela LTR. Em qual edição atualmente? Então, para quem tiver interesse. Tá aí uma coisa que eu tenho até que me acertar entre aspas com a LTR. A LTR vive na minha bola esse livro está esgotado.
Você acha ele hoje em e-book, mas eu nem aconselho ninguém comprar o e-book, porque eu escrevi eu falo muito de processo civil, e eu escrevi esse livro, na verdade, ele é a minha tese, a minha dissertação de mestrado. Depois foi transformado em livro. E eu escrevi sob a égide do CPC de 73. Então, assim, embora você ache ele em e-book, eu não aconselho ninguém comprar porque ele está desatualizado. E a LTR vive na minha cola para atualizar esse livro, porque esse livro é muito procurado. Sim. Só que, com tudo isso que eu fiz de lá para cá, terminado o mestrado, fui fazer doutorado, escrevi outros livros, escrevi livro de prova, livro de recurso, livro de audiência, e também viajando, fui fazer um doutorado no exercício da jurisdição, eu não tive tempo ainda de sentar e fazer a atualização desse livro. E a LTR me cobra isso direto, já estou até ficando com vergonha do pessoal. Então, para esse ano, eu tenho um projeto de atualizar esse livro. Eu quero fazer uma versão atualizada e ampliada. Então, o pessoal que se interessar aí por matéria ambiental trabalhista, principalmente quem presta concurso, seja para o Ministério Público ou para a magistratura trabalhista, esse tema hoje vem sendo muito cobrado. Eu indico, mas digo, aguardem, porque esse ano ainda vai sair a atualização desse livro. Aí, no caso, ele vai para a segunda edição. Mas, assim, ela já está em edições bem mais avançadas, porque eu acabei desleixando um pouco pela falta de tempo que eu tive, eu acabei não atualizando o livro. Mas desse ano não passa, isso eu garanto. E eu vi também que você participa de alguns projetos aí de curso, né? Eu acho que é Pináculo, né? Pináculo Ensino. Né? É mais voltado aqui, a capacitação. É capacitação de basicamente, advogado? O Pináculo Ensino é uma instituição de ensino que o foco dela é fazer reciclagem de advogados. Então, tem advogado, às vezes, que, por exemplo, sai o novo CPC, ele precisa de reciclar, o Pináculo faz curso nessa área. Veio a reforma trabalhista, o Pináculo faz curso nessa área. Então, é basicamente uma instituição de ensino jurídico que, via de regra, me contrata e a outros professores para dar, sobretudo, cursos de atualização para advogados, de reciclagem, principalmente nesse contexto de lei nova. Inclusive, provavelmente agora deve acontecer curso, melhor dizendo, sobre essas medidas provisórias que nós temos que lidar, também provavelmente sobre audiências virtuais, tudo isso já está sendo planejado para ter esses cursos aqui em breve pelo Pináculo Ensino. E tem curso online ou é só presencial? Então, o Pináculo ele sempre atuou de maneira presencial. Essa empresa é da minha esposa. Ela sempre teve uma proposta de fazer cursos presenciais e para poucas pessoas. A gente trabalha muito no sistema de mesa redonda, com poucas pessoas, para ter mais interação. Então, é um curso, vamos dizer assim, ele tem uma certa sofisticação para atender melhor o aluno. Mas agora, nesse tempo de pandemia, a Graciela estava falando aqui, né, como os encontros presenciais eles estão inviabilizados, a gente não sabe até quando, muito provavelmente, a partir desse semestre, o Pináculo vai fazer cursos online também, embora não esteja na filosofia da instituição. Sim, mas, em virtude da necessidade de se adequar a essa nova realidade que nós estamos vivendo, muito provavelmente a gente vai ter agora curso online também. Tá, a Graciela está estudando isso aqui e tal, e deve acontecer. E fica a indicação, para quem tiver interesse, o João Humberto Cesário tem vários livros. O que eu gosto, em particular, é esse de tutela processual e ambiental coletiva, né? Ele é fantástico, tanto que eu utilizei na minha dissertação de mestrado. E gostaria de agradecer muito, porque a gente já bateu 50 minutos aqui, muito a sua presença, o seu jeito extrovertido de falar. Você me influenciou demais dando aula e obrigado pelo bom exemplo aí de juiz, professor, mestre e doutor. Você tem uma história fantástica e que nos brindou agora. E antes de encerrar, João, gostaria que você nos passasse uma mensagem final para quem tem interesse na magistratura do trabalho, né? No concurso da magistratura, né? Essa mensagem para motivacionar nesse período complicado que a gente está passando, de entre safra de concurso e de pandemia, para que essa pessoa não desista do seu sonho e tente ainda trilhar esse caminho. Mas muito obrigado mesmo.
Ô, Wagson, antes de tudo, de terminar, eu gostaria mais uma vez de te agradecer por estar aqui no seu canal, poder conversar com o seu público. Isso para mim é motivo de muita honra. Pode ter certeza que a admiração é recíproca, eu admiro muito o seu trabalho. Quero ver se a gente tem a oportunidade ainda no futuro de trabalhar junto, eventualmente lecionar junto. Vamos tentar pensar em alguns projetos aí no futuro. Já vou passar sua indicação aqui para a Graciela, ela que é a empresária do ramo. Manda um abraço, e tomara que a gente tenha essa oportunidade de se aproximar cada vez mais. Tem muita admiração por você. E para os nossos amigos que estão nos acompanhando, e principalmente para aqueles que assistiram a live justamente porque se sentem vocacionados para a magistratura trabalhista, eu gostaria de dizer algumas palavras. Primeiro, muita gente está falando, a justiça do trabalho vai acabar, o direito do trabalho está liquidado. Acabamos de perceber, você vê como é que o cenário, os pêndulos mudam. Eu me lembro exatamente, quando eu fiz concurso para juiz do trabalho, nós estávamos na época do governo do Fernando Henrique, e tinha muito essa conversa que a justiça do trabalho ia acabar. Eu insisti e fiz o concurso. Imagina se eu não tivesse feito. Eu não seria juiz do trabalho e a justiça do trabalho não teria acabado. Como eu tenho certeza que ela não vai acabar agora. Muito ao contrário, a gente viu que a pandemia, é óbvio que ela não tem nenhum aspecto positivo, mas se a gente pudesse realçar aqui um dos seus aspectos, que é interessante, entre aspas, foi justamente o de evidenciar a importância do direito do trabalho e da justiça do trabalho e, consequentemente, do juiz e do advogado trabalhista. Porque a gente percebe muito claramente, o ramo talvez que foi mais afetado do direito foi o direito do trabalho. Tanto é que nós tivemos uma profusão de medidas provisórias. E os nossos amigos advogados trabalhistas estão em alta, eles estão absolutamente prestigiados hoje. Não tem, eu sempre digo, o advogado trabalhista, ele se transformou no grande engenheiro dos negócios. Nenhum empresário hoje toma uma decisão para a continuidade do seu empreendimento sem antes consultar um advogado trabalhista. Então, aqueceu o mercado de trabalho do advogado trabalhista, nós vamos aumentar o número de ação, a gente tem muita legislação para estudar, e mais do que nunca está demonstrada a importância da justiça do trabalho. Porque imagine num cenário caótico como esse, se nós não tivermos juízes especializados para resolver os conflitos entre o capital e o trabalho de maneira equilibrada, de maneira proporcional e de maneira racional. Então, assim, eu acho que a pandemia, obviamente, não tem nada de positivo, mas ela realça a importância do advogado trabalhista, da justiça do trabalho e do juiz do trabalho. Então, vai continuar existindo magistratura do trabalho, sim, e você que é vocacionado, se prepare, porque a hora é agora. E digo, insisto no que eu disse durante toda a nossa live de hoje, nunca é tarde para começar. Se você tem esse projeto, seja autoconfiante, disciplinado e trabalhe por ele, porque a coisa vai acontecer. E digo mais, muita gente acha que para ser aprovado em concurso para juiz, o sujeito tem que ter uma inteligência extraordinária. Isso não é verdade. O que o concurso requer da gente é estudo e disciplina. Não precisa de ser nenhuma mente brilhante para passar no concurso. Então, assim, todos têm condição desde que estejam dispostos a pagar o preço. E o preço é disciplina, muito estudo e muita confiança. Vamos em frente, porque a justiça do trabalho está apenas começando. Se muito vale tudo aquilo que já foi feito, muito mais vale o que ainda virá. É com essas palavras que eu encerro a minha participação e, mais uma vez, te agradeço por esse momento tão agradável que você me proporcionou, meu amigo Wagson. Muito obrigado, meu amigo. E eu estou sempre à disposição para qualquer tipo de parceria. Manda um abraço para a Graciela e para o Adriano também. O Adriano está aparecendo aqui, o Adriano Romero. Um abraço, meu querido. Adriano Romero, meu amigo do Dende. Adriano, meu parça. O Adriano hoje ele é juiz titular na vara de Juína, da qual eu já fui titular. Nós temos um grupo também de magistrados aqui que faz uns estudos. Nós temos um grupo de estudos aqui composto por alguns magistrados da 23ª e o Adriano Romero faz parte desse grupo. Fantástico. Um abraço, Adriano. E obrigado mais uma vez. Parabéns aí. Continue persistindo nessa área do conhecimento, viu? Porque você compartilha isso de uma forma esplendorosa e fantástica. Muito obrigado. Maravilha, tamo junto. Grande abraço. E para quem tiver interesse, essa live vai ficar salvada no meu perfil do IGTV,
e também no blog, que é www.magistradotrabalhista.com.br. Até Maravilha. mais. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom, Wagner. Tchau.